Vanessa Lopes, jornalista e servidora pública, é filha de Odilon Lopes e, junto ao irmão Juliano Lopes, dedica-se à preservação e divulgação das obras do seu pai. Daniela Mazzilli é graduada... Falei certo? Daniela Mazzilli, graduada em produção audiovisual e possui experiência na área de produção executiva, tendo atuado em diversas produtoras do Brasil. Entre 2007 e 2009, viveu em Madrid, onde cursou produção na ECAM de 2012 a 2018, coordenou projetos da Fundação de Cinema do Rio Grande do Sul, Fundacine, foi coordenadora de conteúdo do Festival de Cinema de Gramado e atualmente é coordenadora de cinema e audiovisual da Prefeitura de Porto Alegre, além de dirigir a Cinemateca do Capitólio. Eu vou começar por Vanessa, porque eu sei que tem um pertencimento hoje nessa noite. Deve ser muito importante para você, emocionante, e dar essa continuidade em nome do seu pai, da arte, e perpetuar, né, conservar essa obra tão importante para o crescimento do audiovisual. Boa noite, Cida, boa noite a todos. Captaste bem o que eu estou sentindo. Eu acho que é muito importante para mim hoje estar aqui com esse grupo tão seleto, nesse evento tão relevante, tão importante. É uma honra enorme poder exibir o filme aqui, Um é Pouco, Dois é Bom, nessa sala tão especial, dentro dessa proposta incrível, né, de levar o cinema para toda a cidade, para toda a periferia. E um sentimento que passou para mim muito forte, desde o momento que eu cheguei aqui, enquanto eu ouvia as falas dos colegas que falaram antes, que é a questão da família. Todo mundo que falou até agora, tem uma relação com os seus pais forte que os trouxeram aqui, né? E comigo não é diferente. Eu também percebi, assim, eu vejo a Camila, né? A Vera leu aquele texto belíssimo de uma colega da equipe, né? Era teu, né, Cida? Não? Da Jacira. Belíssimo. O que dá para perceber que a Borboletas Filmes é uma grande família. E eu estou me sentindo acolhida, sim, aqui. Até porque as Borboletas está assumindo, né, a distribuição do É Pouco, Dois é Bom, que foi uma escolha bastante difícil para a gente, para mim e para o meu irmão, encontrar a pessoa certa para fazer isso, que teria a percepção de entender a importância. E a gente encontrou a Camila, então, nesse momento, a gente está coroando, né, essa parceria que está começando agora e que nos deixa muito, muito felizes. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é agradecer pela possibilidade de estar aqui hoje, participando desse evento tão importante, entrando para essa família que é a Borboletas Filmes, dos filmes que voam. Meu nome é Vanessa, que é o nome de uma borboleta, isso também faz todo sentido. E enfim, a história, né, da restauração digital do Um é Pouco, Dois é Bom tem tudo a ver com a história da Cinemateca Capitólio, porque em 2017 eu recebi a proposta do Marcos Mello, que trabalha lá com a Daniela Mazzilli, para deixar o filme depositado lá. Até então o filme estava guardado na minha casa. Meu pai faleceu já há 24 anos, e quando ele nos deixou, eu e meu irmão dividimos as coisas, meu irmão ficou com a claquete do filme, ele mora nos Estados Unidos, mora em Miami, não podia levar os rolos ficaram comigo. E assim, o material do pai que tinha lá na casa dele. E em 2017, houve interesse do Cine OP, lá de Ouro Preto, de exibir o filme, e com isso, o Marcos convidou para eu deixar o filme lá. E desde então o filme ficou guardadinho lá na Capitólio e tinha o desejo de um dia a gente poder restaurar ele. E em 2024, numa justaposição de felizes circunstâncias, a Dani conseguiu dinheiro
se juntou um grupo de pessoas interessadas que acreditam no audiovisual, a Dani, o Marcos da Capitólio, a Lorena Rocha e o Gabriel Araújo da plataforma de cinema negro, crítica, né? Crítica de cinema negro em Determinações, e a incrível Débora Butrucci, que é uma restauradora que está assinando vários filmes que estão sendo largados recentemente no mercado, né? Como A Hora da Estrela, como Rainha Diaba. E a Débora topou fazer isso, acreditou na proposta, e desde então começou essa grande surpresa para mim, que eu sabia que o filme era importante, mas eu não tinha ideia de como seria a recepção dele hoje, 54, quase 55 anos depois de ter sido feito. Ele se passa boa parte em Porto Alegre. Então, quando a gente viu o filme restaurado, eu já tinha visto ele em 35 milímetros. A Débora, ela conseguiu, acho que a Dani vai explicar melhor como ela fez o trabalho de restauração. Tem uma explicação no início do filme, vocês vão ver. Mas ela juntou o que tinha nessa cópia em 35 milímetros com uma restauração, com uma digitalização que o MAN do Rio fez, e os negativos que estavam depositados lá na Cinemateca Brasileira. Porque o pai tinha essa preocupação em preservar, em cuidar, e ele deixou lá os negativos. E eu fui descobrindo assim ao longo dos anos várias coisas. Esse processo de renascimento do Um Pouco Dois é Bom também me colocou em vários momentos de frente com ele, com o meu pai. Então foi uma relação bastante forte, intensa, que era revisitar o meu pai, as coisas que tinha. Teve uma ocasião, quando começou todo esse movimento, que eu tinha uma pasta de plástico que estava fechada, lacrada desde quando ele tinha morrido. Eu não tinha tido coragem de abrir aquela pasta. E quando eu comecei a ser chamada para falar sobre a obra dele, eu disse, vou ter que olhar o que tem. Essa pasta estava com ele quando ele faleceu. E ali naquela pasta eu encontrei várias gravuras que ele tinha feito, encontrei as coisas que ele estava levando, umas fitas cassete para tocar. Ele estava indo viajar quando ele faleceu, e encontrei uma caixa de bombons que estava fossilizada já, porque imagina, estava fechado. Então todo esse processo trouxe para mim, né, como filha, para mim e para o meu irmão, um reencontro muito bacana, muito bonito. E quando o filme foi para a rua, foi uma grande surpresa. A Capitólio fez sessões assim inesquecíveis, sempre cheias, me chamava a atenção a curiosidade, né? A gente teve esse ano uma sessão belíssima nos 10 anos da Capitólio, que foi na rua. Vocês vão ver que tem uma boa parte do filme que se passa em Porto Alegre, na Porto Alegre que foi alagada. A gente passou por toda aquela enchente e ali está Porto Alegre, 55 anos atrás, belíssima, e o filme foi devolvido para a cidade, então, esse ano, numa sessão na rua, lotada, e eu comecei a ver, assim, a repercussão junto aos jovens, né? Jovens públicos, jovens cineastas, jovens da crítica, recebendo o filme de uma maneira bastante intensa, bastante positiva, a gente percebendo que a temática, embora fosse relevante lá em 1970, segue relevante, segue forte a crítica que ele fazia lá, e hoje faz todo sentido. Então foi uma grande descoberta, foi um processo muito importante, e dialoga também com aquilo que os colegas falaram antes, que o cinema, ele segue, né? Ele segue. Aquela história que está contada ali vai seguir sendo contada e sendo percebida de maneiras diferentes ao longo das gerações. E eu imagino que esse seria, assim, se perguntasse para ele o que ele imaginava quando ele fez o filme, provavelmente seria isso. Nessa trajetória, o filme foi exibido em Portugal, foi exibido no Uruguai, na Argentina, no Chile, foi exibido na Coreia do Sul. Gente, na Coreia do Sul, é uma loucura isso. E o Léo, da Capitólio, que esteve lá na exibição, disse que teve filas, pessoas que esperaram 1 hora para conversar com ele depois da exibição para ver o filme. E a gente tem um convite agora para voltar, viu, Camila, ser exibido lá, numa mostra grande que vai ter, organizada pela Cinemateca Brasileira, uma mostra de cinema brasileiro.
Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande poder estar representando ele aqui. E uma alegria também. Então, realmente, Cida, é um momento muito especial. E estou muito emocionada. E eu gostaria muito que depois que vocês assistissem o filme, vocês me dissessem as impressões de vocês. E é isso. Muito obrigada. Vanessa, querida, sinta-se acolhida, tá? Estamos aqui, é um abraço coletivo, viu? Que bom que a gente pode, que juntos podemos proporcionar isso, tá bom? Pronto, Dani, a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria estar aqui. Quero agradecer em nome da Camila Borboletas por essa oportunidade da gente estar falando sobre cinema, sobre preservação, sobre memória, apresentando um É Pouco, Dois é Bom, que foi um processo muito emblemático para a história da cinematografia gaúcha, para a história da Cinemateca Capitólio, e está sendo e será sempre uma alegria imensa poder ter participado desse processo de colocar de novo esse filme na história do cinema do Rio Grande do Sul e do cinema brasileiro, para mais que tudo, assim. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho extremamente importante porque a gente fala de memória de um país, de memória dos nossos territórios. E o cinema, ele é para sempre, né? Eu vou contar um caos que isso aconteceu agora recentemente. Como vocês sabem, a gente teve enchente o ano passado, 2024, e recentemente uma pessoa nos procurou da Liga Homeopática, que fica localizada no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Foi um bairro bastante atingido pelas enchentes. E esse centro cultural, que trabalha com, né, os médicos que trabalham com homeopatia, enfim, é bastante antigo e eles perderam tudo, mas eles encontraram a lata de filmes de um filme de 1952 que ficou 2 semanas submerso. E eles bateram lá no Capitólio, toque, 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 o que a gente faz com isso aqui? Tem jeito? E daí, bom, vamos lá, né? Daí o Marcos pegou a Rose do acervo, limparam o material. Falamos com Débora, que fez esse excelente trabalho de restauração. E quando eu levei recentemente para o Rio, para ser digitalizado, a gente recebeu de presente da Mapa Filmes e da Link Digital a digitalização desse curta, e o filme está intacto. Então, o que a gente chegou à conclusão? O filme, ele se preserva. Nenhuma outra matriz estaria inteira, intacto, e poderia ser visto novamente se não fosse um filme. Então, aí fala sobre a importância da gente falar sobre preservação audiovisual. Eu fiz aqui, trouxe uma apresentação super breve do Capitólio, porque, assim, quando a gente fica falando, né, fala, instituição, não sei o quê, a gente não entende a dimensão, né, do que é. Até o Cassol está aqui. O Cassol foi muito tempo da diretoria da Fundacine, parceira da execução do restauro e ocupação da Cinemateca Capitólio. A gente tem um acordo de cooperação cultural. Então, são muitas pessoas e muitas entidades e todo um setor cultural e uma cidade que se responsabilizou para que a Cinemateca Capitólio existisse. Não existe só vontade do poder público, não existe só vontade da sociedade civil dentro das suas entidades, se não existir vontade de toda uma comunidade. E de uma comunidade que a gente fala de bairro, de cidade, é todo mundo junto, e eu acho que isso é o mais importante quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de educação, que é dar realmente o sentido da vida. Não é só um espaço enquanto memória, porque aqui a gente está falando de um cinema. Se quiser passar um cinema que funcionou como um cinema de rua, né? Essa aqui é a nossa sala de cinema principal. São 164 lugares. Cinemateca Capitólio, ela é um centro cultural destinado à arte cinematográfica. Então, a gente tem uma biblioteca destinada ao setor audiovisual, a gente tem um centro de documentação e memória, a gente tem sala multimídia e uma sala de cinema. E esse cinema aqui, bonitão, ele era um cine-teatro,
inaugurado em 1928 e que funcionou até 1994, sempre como um cinema. Aí, enfim, cinemas fecharam, era um cinema de bairro, virou um cinema do centro da capital, porque o centro foi se expandindo, né? A cidade foi mudando, né? Todo esse cenário. E aí ele foi abandonado, destruído praticamente, né? Estava em ruínas. E houve uma mobilização da sociedade civil para que esse espaço fosse devolvido de alguma forma para a cidade. Então, teve lá discussões, né, o que vai ser? Vai ser um centro cultural? Que centro cultural? Não, vai ser um Sesc, vai ser um teatro. E aí, realmente, houve uma grande mobilização da Associação de Amigos do Cine Teatro Capitólio, que são dos moradores do entorno, com as entidades representativas de classe, né, a PTC, que é a Associação de Técnicos Cinematográficos, Sindicato, Fundacine, para que realmente voltasse a ser um cinema e fosse mais do que isso, uma cinemateca, porque o Rio Grande do Sul não tinha uma cinemateca, pensando em memória. E se quiser passar mais um. Aqui vocês podem ver essa linda foto de 1936, se eu não me engano, acho que é 36, a efervescência de um cinema de rua, de bairro, onde o cinema, as pessoas não iam uma vez por semana, uma vez ao mês, elas iam praticamente 2, 3 vezes. Era o lugar onde elas assistiam filmes, elas assistiam cinejornais, porque na verdade não tinha televisão, então tu tinha que ir para o cinema assistir um cinejornal, saber o que estava acontecendo. Era o lugar de encontros sociais. E aqui a gente está falando de um cinema de bairro que tinha 1.300 lugares praticamente. Durante, né, esse esplendor do cinema de rua, né, Porto Alegre, se eu não estou enganado, chegou a ter 70 salas. Hoje em dia são pouquíssimas. Hoje em dia é um dos poucos cinemas de rua, na verdade, enquanto cinema que opera é a Cinemateca Capitólio, assim, com porta na calçada, com lançamentos. Se quiser passar mais um. Agora, como nós estamos, né, então nós temos a biblioteca, a parte do acervo, nosso foyer. Então, quando inaugura a Cinemateca Capitólio, ela tinha muito mais do que esse lugar de difusão de filmes. Nossa essência é a preservação, e preservação do cinema produzido no Rio Grande do Sul. E durante 10 anos, ela inaugurou em 2015, ela passou 15 anos por um grande processo de recuperação predial, né, do prédio, né, restauração mesmo, para devolução desse prédio, ocupação, e para depois realmente inaugurar. Então foi uma obra bastante extensa, a gente teve parceria da Petrobras, BNDES, realizada através da Fundacine, Ministério da Cultura, né, governo do estado, governo municipal, para que esse prédio fosse inaugurado. E aí, desde 2015, a gente vem trabalhando arduamente para manter a sala de cinema e manter o centro de documentação e memória sempre prospectando. E aí, Um é Pouco, Dois é Bom, estava lá, né, filho único, só existe uma cópia positiva desse filme, então só existia a cópia acervada na Cinemateca Capitólio. Foi digitalizado a segunda parte do filme anteriormente, estava disponível no YouTube, mas poucas ou raríssimas as pessoas que tinham conseguido assistir o filme inteiro. Então era muito importante a gente conseguir digitalizar o filme a tempo, justamente porque o único material que se tinha era o da Cinemateca Capitólio. E aí, se quiser passar mais um. Aqui a gente tem a nossa sala de cinema, como vocês podem ver. Eu digo que é um dos cinemas mais lindos do Brasil, né? É um pé direito de uma nave de mais de 6 metros, então assim, é um prédio de 4 andares, né? A nave ocupa 4 andares, a acústica é perfeita, então a gente, além de sessões de cinema, uma vez por mês a gente tem concertos de música erudita, a gente está sempre inventando coisas. Se quiser passar mais um. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o público, né? Quando a gente fala assim, vamos abrir uma sala de cinema, mas como é que tu vai ter público, né? O que é uma sala de cinema, né? A gente consegue manter um público bastante grande na sala, a nossa média é bastante alta, perto de outros espaços culturais. Por ano, mais ou menos, a gente atende 36 mil pessoas, são mais de 1.200 sessões. Hoje mesmo eu estava fechando o balanço que veio até dia 17 de outubro, a gente já está quase batendo as 30 mil pessoas, então é bem possível a gente vá ultrapassar aí os 40
mil, né, para os próximos 2 meses, que são meses muito movimentados. Então, acreditem em montar sala de cinema, tá, gente? As pessoas querem cinemas. E aqui são os eixos que a gente trabalha prioritariamente, que é a exibição. Então, obviamente, a gente tem ingressos populares, muito populares. O nosso ticket médio é R$10. Muitas mostras gratuitas, muitas parcerias, né? A gente trabalha 7 dias por semana, praticamente. A gente tem um eixo extremamente importante, que é de cinema e educação, que é o programa de alfabetização audiovisual, que tem 17 anos. É um programa que atende desde a formação de professores até levar as crianças das instituições de ensino públicas de Porto Alegre à sala de cinema, seja com festival de cinema, seja com mostras específicas. A gente faz seminários, publicações. Recentemente a gente fez o seminário Cinema Negro na escola, a gente fez mostra de filmes. Então, a cada ano o programa ele tem projetos. A gente acredita fielmente que o cinema ele é uma ferramenta importantíssima na educação. O Rio Grande do Sul tem que se orgulhar muito, porque também através da parceria do Programa de Alfabetização Audiovisual com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Educação tem uma cadeira de Cinema e Educação. Então, todo mundo que passa pela faculdade pública, no campo da educação, obrigatoriamente tem essa cadeira para tratar sobre o uso de cinema em sala de aula. Então, tanto a Maria Angélica quanto a Juliana, né? A Maria Angélica foi a nossa coordenadora durante esses 17 anos e a Juliana, que assumiu nesse ano, trabalham muito no eixo de Brasil da discussão das políticas públicas voltadas no cinema na escola, com a estruturação da lei federal que existe, que esperamos que seja votada, que é levar cinema no mínimo 2 horas por mês para as escolas públicas, cinema brasileiro. E aí entra o nosso eixo preservação, que é a nossa pauta aqui, que é o nosso Centro de Documentação e Memória. Hoje o Centro de Documentação e Memória ele tem 60 mil itens, tá? E aí o que a gente fala? É tudo. Né? Tem desde roteiro, troféu, equipamento, fotografia, película, DVD, VHS, o que vocês imaginarem, a gente tem lá. Esse banco de dados ele é público, então se vocês entrarem lá na Cinemateca Capitólio e procurarem lá acervo, vai ter um botãozinho para pesquisar o que existe. Então, assim, a gente já tem isso informatizado, muitas vezes auxiliando pesquisadores, muitas vezes a gente não tem o material digital, porque isso é um outro trabalho, mas a gente consegue dar acesso. E aí a gente procura dar esses pequenos passos que a gente precisa começar a resgatar a história do cinema gaúcho, digitalizar, restaurar e colocar novamente para circular, porque quando a gente bota novamente um filme para circular, é uma nova possibilidade desse filme encontrar o seu público, se ressignificar, e a gente já sabia, assim, desde o primeiro momento que Um É Pouco, Dois É Bom ia ser o primeiro filme. Né? Desde lá de 2018, lá a gente estava procurando como, onde, e aí em 2024, 23, a gente consegue um recurso do município para realizar esse processo de digitalização. A gente começou aí a trabalhar com diversos parceiros. O primeiro parceiro foi o MAN, que, na verdade, dentro de uma mostra específica, né, o Museu de Arte Moderna lá do Rio, a Cinemateca do MAN, procurou Um É Pouco, Dois É Bom para digitalizar, pela cópia positiva que a gente tinha, e para nós era uma grande oportunidade. Então, fizemos essa primeira digitalização em parceria com o MAN, e aí a gente conseguiu um pouco mais de recurso, porque a gente descobriu que os negativos estavam na Cinemateca Brasileira. Então, assim, existe todo, né, um percurso de recriar, remontar a história daquele filme com todas as pegadas que ele deixou. Então, assim, falando com o pessoal da Cinemateca Brasileira para entender que tipo de material que tem lá, conversando com uma para ver se tinha material lá, assim, realmente assim, um trabalho de pesquisa muito grande. Aí o Marcos Mello fez um trabalho excelente, né, procurando esses parceiros, fazendo pesquisa mesmo, enquanto crítico. E aí a gente chega, né, na Débora, conseguimos os negativos, a Cinemateca Brasileira foi parceira nesse processo também, de disponibilizar o material, e a gente consegue digitalizar ele aí na Link, né, já fazendo um restauro 4K com a Débora, em parceria com Indeterminações. O Itaú Cultural também entrou nessa parceria final.
E para nós ver o filme renascer, né, é de um simbolismo gigante, assim, primeiro porque é extremamente importante para a história do cinema gaúcho. A gente fala de uma Porto Alegre, são imagens muito raras de Porto Alegre. Na década de 70, né, a produção de cinema gaúcho não estava central dentro da cidade, né, existiam muitas produções, principalmente no interior, a gente não tinha filmes urbanos, então é um filme que retrata a cidade de Porto Alegre, então tem imagens emblemáticas do centro histórico, de construções, a rodoviária, né, recém-inaugurada. Mas fala do DNA também, da importância dos acervos e da existência da própria Cinemateca Capitólio, que é para isso que ela nasceu, né? Ela não nasceu para ser um cinema bonito só de calçada. Ela não nasceu só para ser um parque exibidor a mais voltado para a difusão do cinema brasileiro, cinema contemporâneo ou do próprio história do cinema mundial. Ela nasceu para trabalhar a preservação e a memória do cinema gaúcho. Então, a gente não pode se perder dentro, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com programação, com difusão, divulgação de maneira geral, né? E principalmente por ser um espaço público da Secretaria Municipal de Cultura, a gente cai muito fácil na ideia do evento, a importância de fazer mostra, festival, sessões lotadas. É extremamente incrível, é lindo, a gente se emociona quando vê público, mas a gente não pode nunca perder o foco que é a preservação. Então, quando a gente vê Um é Pouco, Dois é Bom na praça, como a gente teve parceria com o Rodacine em março, com mais de 1.000 pessoas na praça assistindo o filme da década de 70, a gente entende que a nossa missão foi cumprida, né? Que a gente está buscando cumprir o melhor possível essa missão. E trabalhar com memória num país que procura esquecer é muito difícil. Então é um trabalho que é constante, é vigilante, a gente tem que assumir algumas missões nessa vida, né? E acho que a gente, quando faz filmes, né? A gente faz filmes porque a gente quer contar uma história, né? Mas a gente quer contar essa história por quê? Porque a gente quer que essa história seja recontada. A gente quer que essa história permaneça. E a gente precisa de instituições que acreditem nisso. Então a gente acredita fielmente na política de descentralização de acervos, na política que cada estado tenha uma cinemateca, que cada estado procure trabalhar com a memória do seu cinema, porque é isso que vai garantir o nosso futuro. Né? A gente garante futuro também no nosso presente, pensando como a gente vai prosperar essas memórias no decorrer das nossas caminhadas. Então é isso. Não sei se você pode passar mais um aí. Vamos ver se tem mais umas fotinhas bonitas. Gente. Vamos ver se tem umas fotinhas bonitas. A gente também tem muitas ações sociais. Esse é um trabalho que a gente não fala muito lá na Capitólio, mas a gente faz uma vez por mês sessão para pessoas em situação de rua. É uma sessão que ocorre sempre na última sexta de cada mês, para os usuários dos centros POPs, né, que é o Centro de Referência Especializado em Situação de Rua. A gente atende o SUS, né, o pessoal do CAIS Mental, que são usuários da saúde mental do SUS. Também a gente tem uma sessão específica por mês para esse grupo, e recentemente a gente começou agora uma vez por mês a atender os usuários que, na verdade, eles estão ligados à assistência social de idosos. Então, assim, idosos que utilizam os serviços públicos de assistência, eles organizam um grupo, eles vão uma vez por mês assistir aos filmes. É uma forma também da gente democratizar o acesso ao espaço. E é uma iniciativa que dá super certo. Então, assim, é muito legal a gente pensar no Marcos Mello, que pensa, né, nessa curadoria específica, naquele grupo, o que funciona, o que não funciona. E geralmente, assim, os grupos, por exemplo, dos Centros Pops, a gente já está quase 2 anos com eles, então eles vão constantemente. Isso muda também essa perspectiva de espaço de cultura para quem
porque é um espaço de cultura do município, então é de todo mundo, a gente tem que fazer sessões diversas e o mais amplo possível. A gente quer que todo mundo se sinta dono desse espaço, é isso que dá vida a ele, não é por ser um cinema de 1928 que ele passa a ter significado na vida das pessoas. Ele só passa a ter significado na vida das pessoas se a gente fizer isso. E pode passar mais um. Aqui o cartaz do É Pouco, Dois é Bom. Esse cartaz é belíssimo, né? A gente já está restaurando, a gente está em processo de... Um É Pouco, Dois é Bom nos ensinou muito. Nos ensinou os caminhos, nos entregou parceiros. A gente está digitalizando esse ano de 2025 o Vento Norte, que é o primeiro longa de ficção falado, filmado no Rio Grande do Sul em 1950. Também é um filme que só existe uma cópia positiva, ele não tem negativos. E está sendo um trabalho bastante importante também com a Débora, ele vai estar sendo lançado no próximo ano. E aí a gente fala de cada ano a gente poder fazer um pouquinho pelo nosso cinema, né? Você passou mais um. E é isso, gente. Aí, crianças na sala de cinema, que é isso que nos dá o sabor da vida. É isso. Ei, que maravilha, Dani. Obrigada, tá? Por essa fala tão importante. Então, para reiterar, vou deixar aqui um pensamento que nas pesquisas eu pude ler e achei isso interessante trazer. E para nos fortalecer também aí na pauta. Preservar é resistir. Em um país onde a memória constantemente sofre apagamentos, seja por negligência, desmonte de políticas públicas ou por interesses econômicos, lutar pela preservação do nosso cinema e do nosso audiovisual é um ato profundamente político. Muito obrigada a todos pela presença.